Francisco Cândido Xavier é solidariedade. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Paulo, carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 15. Realmente na terra é mais fácil chorar com os que choram. Em muitas circunstâncias, mágoas alheias servem de consolação para as nossas mágoas. Quem carrega fardos enormes, como os que nos estimula a suportar os estorvos leves. Num desastre qualquer que nos teria colhido, inclinamos-nos comovidamente para as vítimas, guardando muitas vezes a ilusão de que fomos agraciados por Deus, como se a responsabilidade de moratórias e empréstimos que nos são concedidos pela misericórdia divina dentro da lei fosse para nós regime de favoritismo e exceção. Ajudar aos que se encontram em provação maior que as nossas é caridade sublime. No entanto, é forçoso reconhecer que aconselhar paciência aos que choram na posição de superiores tranquilos é o mesmo que falar à margem de um problema, sem estar dentro dele. Com isso, não queremos diminuir o valor da beneficência. Sem ela, nossas mãos se fariam garras de usura e o egoísmo transformaria a terra num manicômio. Desejamos simplesmente afirmar que é mais fácil chorar com os que choram que alegrar-se alguém com os que se alegram. Porquanto, ajudar com o pão ou com a alegria que nos sobra é ato que podemos realizar sem dificuldade, ao passo que para regozijarmos com o regozijo dos outros, sem qualquer ponta de inveja ou despeito, é preciso trazermos suficiente amor puro no coração. Deus Pai Todo-Poderoso de vida, misericórdia, nos ampara nas nossas dificuldades, nos ajuda a vencer as nossas imperfeições, temos a certeza que o Senhor está conosco todos os dias, todas as horas, e que o Senhor nos auxilia em tudo aquilo que ainda necessitamos. Mas com certeza, estamos aqui, Senhor, para aprender e para fazer melhor. E temos a certeza que vamos conseguir com o seu amparo, com a sua proteção. Queremos também levar os nossos pensamentos aos espíritos superiores, ao mentor espiritual dessa casa, pedindo a eles que nos envolvam com muita paz, com muito amor, que seremos nossos pensamentos, nossos corações, para que possamos aproveitar da melhor maneira possível a mensagem que a Medina vai passar para a gente hoje. Que essa mensagem possa chegar até os nossos corações, contando sempre com o amparo de Jesus, com o amparo da espiritualidade amiga e benfeitora. Nós estamos dando início aos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Prazer, que a gente recebe a nossa amiga Medina. Seja bem-vinda. Pessoal,
pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui nessa casa, novamente com todos vocês, fazendo transições maravilhosas do Mestre Jesus para compartilhar com todos. Que possa as bênçãos de Maria, nossa Mãe Santíssima, envolver a cada um de nós, para que nós possamos retornar para os nossos lares com mais alegria nos nossos corações, com a nossa fé mais robusta, com a chama da esperança mais acesa, a fim de que possamos iluminar o nosso caminho e iluminar também o caminho, das demais pessoas, aquelas que compartilham a mesma experiência conosco. Então, agradeço pela oportunidade. E hoje, 1º de julho, nós estamos iniciando o mês de julho, que realmente seja um mês bastante promissor para cada um de nós. A promessa é que o mês de julho seja melhor do que o mês de junho, o mês de agosto melhor do que o mês de julho, e assim, jamais nós devemos desanimar, jamais. Porque as dificuldades que ocorrem na nossa vida, elas não são impostas, não vêm da parte de Deus, que sim, são experiências, são caminhos que nós precisamos e devemos vivenciar aqui. Nenhuma dor ela é maior do que a força que nós temos dentro de cada um para superar. Porque Jesus mesmo diz que ele jamais iria enviar fardo pesado para os ombros fracos. Então, o fardo que nós carregamos, ele é proporcional às nossas forças. E olha que nós temos muita força dentro de cada um de nós. Nenhum de nós fomos testados para colocar toda a força que é guardada aqui. Nenhum de nós. A gente, assim, nos momentos de turbulência, nos momentos de dificuldade, pensa, nossa, eu não dou conta, eu não vou conseguir. E não acredito que a gente consegue. Vem ali uma força tão grande, pensa, gente do céu, de onde eu encontrei essa força, Mas essa força é de nós mesmos, porque lá no Evangelho tem que falar da fé humana e da fé divina. Nós temos também que acreditar na nossa fé humana e na nossa capacidade. Então eu trouxe aqui um assunto maravilhoso para nós conversarmos aqui nesses minutos que nós temos à nossa disposição. Nós vamos falar da solidariedade fraternal. A solidariedade, ela é uma virtude que ela é muito importante no nosso comportamento. E a lição que nós vamos estudar aqui é uma lição da Joana de Ângeles, está no livro Tesouros Libertadores. Então a Joana de Ângeles, ela faz assim um diagnóstico da nossa sociedade. Um diagnóstico assim não muito agradável, porque ela vem mostrar toda a problemática que está ocorrendo, mas ela vem mostrar também a solução, como que nós podemos resolver esse problema que está ocorrendo na nossa sociedade, a falta dessa solidariedade nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nas nossas ações. Eu vou começar aqui a fala com uma parábola, a parábola das colheres do cabo comprido. Essa parábola é o seguinte: conta assim para a gente que um homem, no seu processo evolutivo, ele foi levado até o plano espiritual. E ele sendo levado no plano espiritual pelo seu guia, ele chegou no recinto. E lá nesse recinto ele deparou com uma situação assim inusitada. Ele viu que lá nesse ambiente tinha uma mesa muito grande. Lá o mesa tinha de tudo para os que estavam ali comerem. Tudo quanto a pensa num restaurante chique nosso aqui. Esse lá era muito mais. Essa mesa lá tinha de tudo. Coisa que a gente nem imagina que tem lá nessa mesa tinha. E os que estavam sentados em volta dessa mesa, eles estavam magros, tristes, cabisbaixos, assim, totalmente desnutridos e sofrendo mesmo, com aquele semblante de muito sofrimento. E esse homem então olhou ali, mas como essa situação de tanto sofrimento, de tanta fome que eles estão sentindo, com tanta fartura aqui nessa mesa. Mas aí ele olhou no braço de cada um, ele viu que no braço de cada um tinha uma colher amarrada. E essa colher, ela tinha um cabo muito longo. O cabo dessa colher era mais de 1 metro. E aí, então,
até ele foi perguntar para o guia, mas por quê? Por que eles não estão comendo com tanta comida aqui à disposição? Por que eles estão nessa condição? E aí o guia fala assim, aqui é o retrato do sofrimento maior que você pode imaginar. E aí então o guia levou ele no outro recinto, porque lá ele teve a oportunidade de observar 2 recintos distintos. Então, primeiro ele deparou com essa situação, tanta coisa ali para comer e eles não conseguiam comer, cada um com a colher amarrada no braço. De repente ele chega no outro recinto, aquela mesa falsa também, cheia de tudo quanto há, iguarias, tudo quanto há. E os que estavam sentados ali em volta, eles estavam alegres, sorridentes, robustos, fortes mesmo. E ele observou que no braço de cada um deles também tinha uma colher com um cabo muito grande. E aí pensou assim, mas por quê? O cenário é o mesmo, mas a disposição deles são diferentes. E aí o guia então foi explicar para ele que naquele segundo cenário que ele observou, aquele que estava do lado, ele pegava a comida e colocava na boca do que estava do outro lado, porque o cabo da colher era grande. A disposição que os da primeira não tiveram. Então essa história vem trazer para a gente que nós somos o cabo grande da colher para alimentar os nossos irmãos. É dessa solidariedade que nós vamos conversar aqui. A solidariedade ela é tão importante que a gente pensa assim que é um preceito teológico, que é uma questão religiosa, mas não é. A solidariedade, na verdade, ela passa a ser um dever de cada um de nós. Porque Jesus, há mais de 2000 anos, ele já prescreveu amar o próximo como a si mesmo. É uma lei que Jesus deixou aqui na terra para cada um de nós seguir. E a gente vê que as leis humanas, ao qual nós somos submetidos a elas, as leis humanas a gente cumpre, porque se nós não cumprirmos as leis humanas, as leis civis, nós temos prejuízo, porque nós somos multados, se a gente não paga os impostos, a gente também tem ali o prejuízo no bolso. Só que as leis morais, como a gente não sente gastar, não sente tirar dinheiro do nosso bolso, a gente não importa muito, assim, de uma maneira geral, não tem aquela preocupação de desenvolver esse sentimento no coração. E ele é uma necessidade para cada um de nós. O apóstolo Paulo, uma carta de Paulo ao pessoal em Gálatas, ele já disse assim, pois toda a lei se resume num só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. Não tem como nós fugirmos desse mandamento aqui, porque aquela pessoa que está do nosso lado, ela é o próximo. E quem é o meu próximo? Que aquele doutor da lei perguntou para Jesus na parábola do bom samaritano. O próximo é todo aquele que está do nosso lado. O nosso próximo é o nosso pai, ele é a nossa mãe, ele é o nosso irmão, ele é o nosso parente, ele é o nosso colega de trabalho, ele é o nosso vizinho, ele é aquele que nós estamos mais perto dele. Esse é o nosso próximo. O nosso próximo não são só os nossos familiares, é toda a humanidade, é o nosso próximo. Então Jesus já deixou como lei para nós, e Paulo também escrevendo ao Gálatas, que o mandamento é um só, ame o próximo como a si mesmo. Certa feita perguntou assim para o Chico Xavier, se o Chico ele pudesse deixar uma mensagem para a humanidade, qual mensagem ele iria dizer? E aí esse jornalista perguntou para o Chico, e o Chico falou assim para ele, que se ele pudesse deixar uma mensagem para a humanidade, ele iria deixar em cada cidade, em cada bairro, em cada rua, em cada casa, aquela frase, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então não tem como nós fugirmos desse amor, não tem como. Esse momento, meus irmãos, agora em que nós estamos atravessando, esse momento da transição planetária, em que é dado a nós a oportunidade de estar aqui presente, de ser os atores principais e não mais coadjuvantes,
é necessário desenvolver no nosso coração esse sentimento do amor. Não tem como mais ser aquela pessoa automática, aquela pessoa mecânica, não tem mais, porque agora é o sentimento. A Joana de Anjos, em um dos seus livros, ela diz assim que quando Deus ele criou o nosso corpo, ele quis que do nosso lado esquerdo fosse o responsável para a parte inteligente, o lado intelectual, a parte exata aqui do nosso lado esquerdo, o lado do conhecimento. E do nosso lado direito, o sentimento. Então, nós observamos na nossa sociedade que o nosso lado esquerdo, ele está abarrotado de conhecimento. É até difícil eu falar, mas a gente pode assim, quase que afirmar que nenhum de nós que estamos aqui na Terra reencarnamos para desenvolver somente o nosso intelecto. Quase que podemos afirmar, porque conhecimento nós temos demais. Um livro que chama O Espírito da Verdade, quem ditou esse livro foi Militão Pacheco. Militão Pacheco, ele foi um médico no Rio de Janeiro, um médico que viveu para a caridade. E nesse livro, através da psicografia brilhante de Francisco Cândido Xavier, ele nos diz, a lição chama O Espiritismo Pergunta. Eu estou sempre falando essa lição quando eu venho aqui. Aí ele fala assim para a gente que nós já habitamos os países de todo o nosso planeta Terra. Já falamos todas as línguas, já temos o conhecimento de todas as enciclopédias aqui do nosso planeta, já passamos por todas as posições sociais, a nossa face já foi beijada pelo sol de todos os continentes, já tivemos a forma masculina, a forma feminina, tudo que nós podemos aprender, tanto numa quanto na outra. Então, ele pega o que nós estamos fazendo com todo esse conhecimento. Então, o conhecimento nós já temos de sobra. Agora é o lado de ativar o nosso lado direito do cérebro, que é o sentimento. Ele está muito atento. Corroborando com essa colocação, nós vamos encontrar lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, que fala da obediência e a resignação. Na lição da obediência e a resignação, no Espírito de tua mensagem, ele nos diz que cada época é marcada com o vício ou a virtude, que a deve salvar ou perder. Que a virtude da nossa geração é a atividade intelectual, é a nossa virtude. E a gente vê o nosso avanço tecnológico, as facilidades que nós temos. Se for enumerar aqui, nós vamos passar a noite toda brincando aqui as facilidades, não vai dar o tempo. Tantas facilidades que hoje nós estamos em permeio com elas. Mas o vício é a indiferença moral. E os espíritos, meus irmãos, quando eles trazem para nós esse diagnóstico, não é falso de forma nenhuma. Porque a visão que eles têm de cada um de nós é uma visão real. É uma visão real. E em tempo real também. Porque nós aqui, muitas das vezes, a gente assim, procura disfarçar, procura dissimular, procura utilizar máscaras. Mas os espíritos superiores, eles nos vê tal qual nós somos. Então ele fala que o vício da vossa geração é a indiferença moral. E é mesmo, é uma indiferença moral, é uma preocupação muito mais com o ter em detrimento do ser. Só que nós não devemos esquecer que o ter, ele fica aqui. Vocês já viram algum sepultamento, um caminhão com as coisas do morto junto para ser enterrado? Ninguém viu, porque não vai. A partir do momento em que nós fechamos nossos olhos, a nossa consciência, Deus, tudo fica. O nosso nome fica, a nossa riqueza fica, tudo, os nossos títulos ficam, a nossa família fica, tudo fica, o nosso carro fica, tudo fica. Vai simplesmente o espírito. O corpo fica também na terra. Só o espírito que retorna para a quadra espiritual. E ele volta
ele nasceu, né, nasceu sem nada, ele não traz nenhuma bagagem exterior quando o bebezinho nasce. Da mesma forma, quando nós desencarnamos, nós não levamos nada das questões materiais também. Então é muito sério essa questão, essa valorização da matéria em detrimento do espírito. Nós devemos dar também importância àquilo que interessa ao espírito. É claro que as nossas aquisições materiais, elas não são condenadas de forma nenhuma. Nós nunca vamos encontrar no Evangelho, nas obras básicas, nas obras subsidiárias, alguma referência a gente abandonar tudo. Não, eles não vão pedir, porque o dinheiro é necessário, a riqueza é necessária. É através do dinheiro que há todo esse progresso. Se não houvesse a riqueza, se não houvesse as pessoas que são detentoras da riqueza para auxiliar no nosso progresso, nós estaríamos lá na época das cavernas. Então, o dinheiro não é condenado, vai depender do uso que nós fazemos dele. E assim acontece também com as nossas aquisições materiais, aqui não é errado, não é proibido. Mas o que nós devemos ter é o equilíbrio entre uma vertente com a outra vertente. Esse equilíbrio é necessário. Então, agora vamos ver o que a Joana de Ângeles diz, nesse diagnóstico que ela faz da nossa sociedade. Ela começa assim dizendo que, em face do comportamento atropelado que a atualidade impõe às suas vítimas, angustiadas pela pressa e devoradas pelo consumismo. É ela que está dizendo. Então, as pessoas, de uma maneira geral, estão sendo devoradas pelo consumismo. E a nossa cultura agora é do consumismo. Vocês já observaram que as propagandas que tem na televisão é tudo nos sugestionando ao consumismo? Tudo, gente. E eles fazem assim, de um apelo que eles fazem para a gente, que a gente não comprar, a gente dá depressão. É um envolvimento tão grande, né, nas propagandas que faz, na alimentação, tudo. Tem ali por trás, nem sei o que acontece ali, que faz com que a gente, então é um consumismo muito grande. E diante dessa pressa, desse consumismo, o que está acontecendo com a nossa sociedade? A solidariedade está sendo trocada pela soledade. Soledade é solidão mesmo entre as pessoas. Essa soledade aqui não é aquela solidão que a pessoa fica sozinha, que ela mora sozinha, que não tem com quem conversar, não tem com quem ela compartilhar as suas alegrias, suas tristezas. A pessoa está junto com as outras, ela está sempre cuidando dos seus interesses. Ela está sozinha, ela não está participando da solidariedade, desse amor ao próximo. Então, o que está acontecendo na nossa sociedade, segundo a Joana de Ângeles, é uma solidão muito grande diante dessa busca pelas coisas materiais, pelos valores monetários, pela busca de ocupar as melhores posições, as melhores profissões, ter um destaque na sociedade. Gente, isso é ilusão, passa muito rápido. Nós temos uma comunicação no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, uma realeza terrena. Esse espírito foi uma rainha aqui na Terra, lá em França. E quando ela despertou no plano espiritual, ela comunicou lá na Sociedade Espírita de Paris, na Sociedade Espírita Parisiense, contando assim pra gente. Ela pensava que o título de rainha iria acompanhar ela até depois do túmulo. Mas foi uma grande desilusão. O título não acompanhou nem até o túmulo. Rainha foi entre os homens, ela fala, e rainha, ela achou que assim ela seria recebida no plano espiritual, mas que desilusão. Ela teve a humildade de falar para nós da tremenda desilusão que ela teve ao retornar para a pátria espiritual, achando que lá ela seria bajulada, como era bajulada aqui. É uma ilusão tudo isso. A Joana de Ângeles, quando ela vai conversar com o Divaldo Pereira Franco, está no filme do Divaldo, ela fala assim para nós que a Terra aqui, esse mundo nosso aqui, é uma realidade aparente. É uma realidade aparente.
A realidade verdadeira é a nossa, lá do plano espiritual. Então, ficar aqui sendo devorada pelo consumismo, essa pressa, e as pessoas estão com pressa mesmo. Vamos parar para pensar. A gente tem um tempo, meus irmãos, de fazer um telefonema com um amigo nosso. Eu pergunto para vocês. De visitar um parente, visitar um familiar. Podem responder se vocês quiserem. Muito difícil. Ah, minha agenda está lotada. Eu não tenho tempo. Mas tem sim, é porque o nosso tempo está sendo atropelado por esse consumismo. As pessoas, elas querem, assim, busca do status social, assim, buscar coisas que não tem necessidade, né? Nós temos um carro, porque ter dois carros, ter uma casa, porque ter duas casas, para que é tudo isso. Na verdade, a nossa humanidade, ela sofre pelo supérfluo que tem, do que pela escassez. Porque a pessoa que tem muito, ela sofre com medo de perder o que ela tem. E é desse jeito. Então, o que a gente vem nos dizer é muito grave, né? A gente está trocando essa solidariedade, essa fraternidade, esse calor humano, esse acolhimento pela soledade, pela solidão. E diante da solidão, as pessoas vêm adoecer. Porque nós somos seres sociáveis. Nós vamos encontrar lá no livro dos Espíritos, na questão 766, lá nessa questão, Allan Kardec perguntou assim: a vida social está na natureza? Será que a nossa vida social está intrínseco em nós, na nossa natureza? Essa é a pergunta. E a resposta, sim, Deus, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Então não tem como a gente ficar recluso de forma nenhuma. As pessoas que vão lá para o Tibete, que vai ficar isolado lá, como é que vai aprender? Como é que vai desenvolver a tolerância, a paciência, a fraternidade? Sempre que não encontro ninguém para passar pelo teste. É nessa nossa vida de relação que nós vamos desenvolver essa solidariedade. Porque nós encontramos com pessoas em que nós temos que ter mais paciência, mais tolerância. E isso, né, lá fora não é dentro da nossa casa. Lá na lição da paciência, no capítulo 9 do Evangelho, lá tem uma lição que chama paciência. E lá tem uma frase muito importante, muito impactante. Lá nessa lição fala que a caridade em dar esmola aos pobres é a mais fácil de todas. E é verdade. A caridade material, a esmola, basta a gente ter condição para fazer. Nós podemos levar uma cesta básica, podemos dar um medicamento, podemos dar um vestuário, dar o dinheiro para a pessoa necessitada. Nós podemos sim, mas fala que a caridade mais difícil é aquela de suportar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para ser instrumento do nosso sofrimento e para nos pôr à prova da nossa paciência. Então, dentro de casa, é onde nós vamos desenvolver essa solidariedade, porque nós não devemos ficar em atrito com as pessoas. Se nós estamos em família, é necessária essa união, é necessária essa comunhão de pensamentos, né? Então, a solidariedade nós vamos desenvolver primeiramente dentro do nosso lar, com os nossos familiares. E aí ela fala também que os grandes e pequenos gestos de amizade, os que representam a delicadeza no trato, vêm desaparecendo, dando lugar à cultura do egotismo e do desinteresse pelo próximo. Então, aqueles pequenos, grandes gestos de amizade, para nós, a gente pensa que é pequeno, mas não é. Para outra pessoa que está sozinha, para outra pessoa que ela está... não tem ninguém, não tem com quem conversar, está na solidão. O gesto nosso de amizade é grande para ela. Pode ser que para nós não, mas para outra pessoa é grande esse gesto. E isso aqui vem desaparecendo da nossa sociedade. Nas redes sociais nós temos muitos amigos, não tem? Eu mesmo, no Instagram eu tenho mais de 1.500 amigos. No Facebook eu tenho mais de 1.500 amigos
E com certeza vocês têm também, não tem? E na vida real, quantos amigos nós temos? Vocês já pararam para pensar? Quantos amigos, quantos nós podemos contar na hora daquela angústia, na hora daquela dificuldade que a gente pensa assim que fechou sobre a nossa cabeça? Com quem que nós podemos contar? Vocês já pararam para pensar? Porque nós precisamos sim de amizade. No livro Entre a Terra e o Céu, o Aniceto, ele fala assim com o André Luiz, que nós precisamos de amigos tanto para nascer quanto para desencarnar. Para reencarnar, nós precisamos sim de amigos. Lá no livro Os Mensageiros do André Luiz, quando o André Luiz ele vai lá no centro de mensageiros e que ele vê lá os que vieram aqui na Terra e não desenvolveram as suas tarefas, chegaram na condição de falidos no plano espiritual, lá nesse centro de comunicação, André Luiz viu pais falidos, mães falidas, médicos falidos. E lá ele vem contar pra gente a história do Otávio. O Otávio, ele veio com uma mediunidade brilhante para executar ela aqui na Terra. E ele fez tudo errado. Ele não executou nada daquilo que ele programou para fazer aqui no mundo físico. E ele retornou para a pátria espiritual nem total assim desequilíbrio. E ele estava nesse centro de mensageiros. E quando ele estava, o André Luiz, o Vicente, o Aniceto estavam lá, chega a mãezinha desencarnada do Otávio e pergunta assim para o Aniceto, que ela queria que o Aniceto intercedesse em favor do seu filho Otávio, providenciando a reencarnação imediata para ele. Porque o desequilíbrio dele era tão grande que só um mergulho na carne, no corpo físico, ele poderia voltar ao equilíbrio. E olha o mais importante, que mais interessa para nós aqui. Ela disse assim, eu tenho lá na Terra a minha amiga Elisa, casada há 6 meses, e ela prometeu que vai receber o meu filho Otávio da condição de seu filho. Então, olha, ela lá no plano espiritual, o seu filho precisava reencarnar, e ela tinha amiga dela aqui na Terra que iria receber o seu filho. E nós, quando nós precisamos interceder por um ente querido nosso, temos amigos aqui que vai receber aquele que nós estamos intercedendo, ou nós mesmos? Porque nós também vamos voltar através da reencarnação. Então, quanto mais amigos nós tivermos, melhor, mais possibilidade nós teremos de aceitar nossa condição de filhos. Pode ser que até disputam, né, querendo receber nós. Agora, se não tem ninguém, tem que implorar por uma pessoa receber. Então, a amizade, meus irmãos, é de fundamental importância. A amizade é um tesouro que nós temos aqui na Terra. Jesus, ele já valorizou a amizade, dizendo assim, granjeai amigos, conquistai amigos. De maneira geral, nós temos facilidade para fazer amigos, mas permanecer amigos, aí que está o problema. Porque a amizade é igualzinho uma planta, se a gente não regar essa planta, ela vai morrer. Assim também são as amizades. Se a gente não cultivar essa amizade, como a gente cultiva um jardim, as amizades vão esvaecendo também. Então a amizade é de fundamental importância. E ela fala que está sendo escassa esse comportamento nosso. Ela fala que o outro é um estranho que não merece um sorriso nem um auxílio, mesmo quando solicita. Não dá importância para o outro. Antigamente, quando, na minha época, quando meus filhos eram pequenos, e ia no hospital, no pediatra, gente, a gente conversava com todas as mães que estavam ali, perguntava que leite que o bebê mamava, se ele estava comendo papinha, se ele estava tomando suco, a gente fazia amizade. Hoje as pessoas fazem amizade? Não fazem, porque hoje, devido às redes sociais, devido à internet, que nós não devemos culpar a internet, que ela não tem culpa de nada. A internet ela é neutra em si, vai depender do uso em que nós fizermos dela, mas a internet vai fazer com que as pessoas estão ligadas virtualmente e desconectadas pessoalmente.
Pessoas lá que ficam horas e horas conversando com um amigo nas redes sociais, mas não dá um oi para quem está ali junto daquela pessoa. Isso está acontecendo. Então, ela nos diz que o outro ele é importante sim. Porque, meus irmãos, no momento da nossa dificuldade, em que cada um de nós vamos passar sim no momento do nosso testemunho, quem é que vai nos ajudar? Quem é que vai estender o ombro amigo, que vai dar aquele acolhimento? Ela nos diz que no leito de dor é muito mais importante alguém que vai nos visitar, alguém que vai levar uma palavra amiga, alguém que vai nos socorrer. Porque as mensagens que nós recebemos são mensagens frias. Agora, um oi, uma visita que a pessoa faz toda a diferença na nossa vida. A Joana de Anjos, ela conta pra gente no seu livro que o médico, lá no hospital, o médico ele cuidava da paciente. E a paciente, ela sentia dores terríveis. E o médico já havia prescrito o medicamento, a enfermeira já havia aplicado esse medicamento na sua paciente. Mas ela não diminuía a dor de forma nenhuma, ela chorava de dor, ela gritava de dor. E o médico atendendo os outros pacientes e a enfermeira, doutor, ela não melhorou. E o médico, mas como? Eu já prescrevi o medicamento, continua do mesmo jeito. 3 vezes o médico prescreveu o medicamento para diminuir a dor da sua paciente e não resolveu o problema. O médico, então, ele pensou assim, mas alguma coisa deve estar acontecendo. Ele foi lá no leito da sua paciente, sentou nos pés da cama dela e começou a conversar com ela. Começou a perguntar para ela como que foi a sua infância, como que foi a sua mocidade, a sua juventude. Foi assim, conversando com ela, tirando o foco dela daquela doença. E ela foi sentindo que junto dela tinha alguém que estava interessando por ela. E o médico começou a ter uns 30 minutos conversando com ela. Quando ele olha para ela, ela estava com o semblante totalmente modificado. E aí a Joana de Anjos explica para a gente que quando nós conversamos com a pessoa que está doente, automaticamente o cérebro da pessoa, ele produz uma substância, a endorfina. E a endorfina faz com que aquela dor que era lancinante, ela venha diminuir. Então, olha, o quanto que é importante no leito de dor nós fazermos uma visita, segurar na mão da pessoa, ela sentir o nosso calor humano. E isso está sendo escasso na nossa sociedade. Então, nós devemos reatar a nossa humanidade. Devemos trazer de volta, resgatar o nosso sentimento de humanitarismo mesmo, que são ações solidárias. Porque esse isolamento, Joana de Anjos ela fala que esse isolamento, ele está fazendo com que as pessoas estão tendo mais transtorno de comportamento, depressão, distúrbio do pânico e aumento do suicídio, esse isolamento. Porque ninguém nasceu para ficar isolado. Ninguém nasceu para ficar sozinho. Nós temos o dom da fala, para conversar com as demais pessoas. Nós temos nossos braços para abraçar as pessoas. Temos as nossas pernas para movimentar, para visitar. Então, ninguém nasceu, ninguém reencarnou para ficar sozinho, isolado. O isolamento faz com que as pessoas estão adoecendo de uma maneira assustadora. E o resgate de fundamental importância. O que nós devemos fazer? Ela fala, voltar à simplicidade, aos gestos singelos e simpatia. Gente, cumprimentar as pessoas. É tão bonito, é tão importante. Bom dia, boa tarde, boa noite, um alô. Mas olhar para a pessoa, bom dia mesmo. Não é aquela coisa mecânica, não, bom dia sem olhar, bom dia. Olhar no olho da pessoa. E nós não conseguimos imaginar o valor que tem esses pequenos, grandes gestos de simpatia, de fraternidade. Ela diz assim que aos gestos se gera simpatia, as comunicações através do sorriso e das palavras afáveis. As palavras afáveis. Não tem nenhum problema fazer um elogio para a pessoa. Vê a pessoa, acha ela bonita, nossa, mas você está linda hoje, que problema tem? Outro dia eu fui numa casa espírita lá no Morumbi.
Chegando lá e tem uma senhora, uma pessoa, ela fica lá na plateia, e ela assim tem um certo desequilíbrio, ela não fica quieta, ela fica andando por todo lado lá. E eu cheguei e falei assim, ela chama Regina, eu falei assim, nossa Regina, mas você tá linda hoje. Ela estava bonita mesmo, ela tinha cortado o cabelo, estava com um roupa bem bonitinho. Eu falei assim, nossa Regina, você tá linda hoje. Ela falou assim, não, eu tô velha demais, cansada. Não, que isso, você está linda. Gente, ela voltou a sorrir, ficou quieta lá no banco. Nós podemos fazer esse elogio sim. Eu adoro elogiar as pessoas. Não é falsidade, não. Isso é bom, gente. É bom para a gente que faz, é bom para quem está recebendo, né? Não é bajulação, não. É elogio. O elogio é positivo. Ele é saudável, sim. Então, nós devemos voltar a isso. Fazer as visitas, visitar os nossos familiares, visitar os nossos entes queridos, visitar os nossos parentes, os nossos amigos. Precisamos disso. Ela pede para a gente desconectar da forma exterior de apresentação e assumir a nossa autenticidade. Qual é a nossa autenticidade? É de humanidade, é ser humano. É esse calor humano que nós precisamos resgatar. Nós não somos máquinas, nós somos pessoas. Nós somos seres humanos que vêm de humanidade. E a gente precisa no trabalho. O meu esposo trabalhou numa empresa 42 anos direto. E lá, todo mês, eles comemoravam os aniversariantes. Era com bolo, com copo, cada mês era a equipe que fazia isso. Hoje tem nas empresas, não tem nada disso. O funcionário trabalha lá 30 anos, ele sai e ninguém lembra dele. E ele está lá, é importante que ele produz. Ele deixa de produzir, acabou. E na casa espírita faz a mesma coisa também. A pessoa vem, ela é frequente, de repente ela deixa de vir, a gente não procura saber o que está acontecendo, não faz uma visita. E precisamos resgatar esse valor. Ela fala assim, que ser solidário com o nosso irmão, com todos os seres sencientes da natureza, com todo o ser vivente da natureza. Ser solidário com os animais, com a natureza e com as pessoas também. E o Emmanuel, ele pede também para a gente ser companheiro daquele enfermo, que a gente não sabe que circunstâncias foi que levou aquela pessoa ao padecimento. Porque ele poderia ser um de nós que estive no lugar dele, na cama, doente, paralisado, e nós gostaríamos de receber visita, nós gostaríamos de alguém importar conosco. Assim também nós devemos importar com as pessoas. O Emmanuel fala, para o momento, endereçando um olhar de simpatia, criancinhas sem teto, gente, a nossa sociedade hoje, com tantas pessoas carentes, com tantas pessoas necessitadas, nós devemos esquecer um pouquinho nós, a nossa personalidade e olhar para o nosso irmão que sofre, olhar para o nosso irmão que caminha aí, sem nenhuma esperança. Ouvir mais as pessoas, conversar mais com as pessoas, ligar mais para as pessoas. Hoje ele não escreve carta, não escreve, mas as mensagens, sei lá, não vão pegar pronta, não. Vamos escrever um bom dia para a nossa letra de bom dia, não aquelas mensagens prontas, né? Eu não gosto de receber aquilo. Bom dia. A pessoa sabe que nós estamos escrevendo, nós estamos preocupando com ela. Gente, isso é tão importante que a gente não consegue nem imaginar o valor que tem esses gestos, pequeno para nós, mas é grande para o outro. Talvez o outro ele está pensando até em deixar de viver, pensando até em cometer um suicídio, mas se alguém dá atenção para ele, importa com ele, mas tudo muda na vida dele. E qual é de nós para falar assim, eu não tenho condição para fazer isso? Todos nós temos condição. Joana de Ângela fala que nós não precisamos ser graduados, ofertar um copo de água para a pessoa que está com sede, cada um prato de comida para a pessoa que está com fome, para conversar com a pessoa que está desolada. Não precisa ter um diploma, não precisa ter cursado na faculdade. Nós já temos algo de bom para oferecer para as pessoas. Então é isso, nossa solidariedade fraternal, é resgatar a nossa humanidade,
e resgatar em cada um de nós esse calor humano, essa fraternidade, esse companheirismo, essa amizade. Chegando em casa, vamos, oi fulano, vamos lembrar dos nossos amigos, vamos mandar uma mensagem para eles, né? Isso é importante, é o que eu vim trazer aqui, orientado por essa lição da Joana de Ângeles. Eu agradeço imensamente pela oportunidade e vamos aquecer mais os nossos corações. Nesse momento agora do frio, as pessoas querem ficar assim, bem vestida, agasalhada, né? Mas vamos agasalhar também o nosso coração. Vocês já pensaram, observaram, quando a gente abraça, dá um abraço, é coração com coração, os nossos órgãos, eles ficam colados, junto, coração com coração. Abraçar mais as pessoas, isso é importante. Então é isso que eu vim trazer aqui, eu agradeço mais uma vez, muito obrigada, e desejo uma boa noite para todos vocês, um ótimo mês de julho. Obrigada.